Oi, meu nome é Jaqueline e hoje nós falaremos de um período que é tão importante e relevante na vida de tantas mulheres. Hoje nós falaremos sobre o puerpério. Então, se você já ouviu sobre isso ou quer saber mais sobre isso, fica no vídeo e vem comigo. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, me siga nas redes sociais vizinhas que vão aparecer em algum cantinho aqui ou na descrição do vídeo e também me ajudem compartilhando as informações que a gente tem trazido aqui. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o que realmente importa. E afinal, o que é o puerpério? O puerpério seria o período após o nascimento do bebê. Então, um dos sinônimos dessa palavra seria o próprio pós-parto. Então, o puerpério seria esse pós-parto. E do ponto de vista fisiológico, ele compreende processos involutivos e processos de recuperação do organismo dessa mulher para o estado que estava antes de acontecer a fecundação. E ele pode ser subdividido em outros três, que seria o pós-parto imediato, que é do 1º ao 10º dia após o nascimento desse bebê, o pós-parto tardio, que é do 11º dia ao 45º dia, então de 11 a 45 dias, e o pós-parto remoto, que seria do 46º até um período que a gente já vai mencionar, então de 46 dias para frente. E a depender da literatura que você vai adotar, esse período pode se estender até 12 meses ou 24 meses após esse nascimento. O livro que a gente tem usado como base aqui no canal é o livro de obstetrícia do Rezende, e nele diz que esse pós-parto remoto, que seria então de 46 dias para frente, se estende até 12 meses após o nascimento desse bebê. E antes de entrarmos nos pontos principais, eu gostaria apenas de falar que processos involutivos seriam processos que vão acontecer no corpo da mulher para que ele retorne ao estado que estava antes de uma situação, nesse caso, antes da gestação. Mas agora vamos para alguns tópicos que acontecem durante esse período. O primeiro deles seria a retração uterina. O nosso útero é um órgão pélvico, então ele fica dentro da cavidade pélvica. E durante a gestação ele tem uma projeção para a parte abdominal da mulher. Então essa retração uterina nada mais é do que o útero voltando da cavidade abdominal para a cavidade pélvica. O segundo tópico seria o remodelamento dos vasos pélvicos. Durante a gestação, alguns vasos que a gente tem que irrigam a nossa pelve, eles acabam tendo algumas ramificações justamente para atender essa demanda a mais que foi necessária durante a gestação. Então, nesse período de puerpério, esses vasos tendem a retornar ao estado original ou até mesmo diminuir, retrair um pouquinho. O terceiro tópico seria em relação ao calibre dos vasos. Além do remodelamento dos vasos, as ramificações, os vasos também podem aumentar de calibre. Então, durante esse período do puerpério, esse calibre tende a retornar ao que era antes do período gravídico também. O quarto tópico seria em relação ao sistema endócrino dessa mulher. O que acontece seria o desaparecimento súbito dos hormônios placentários, porque após o nascimento desse bebê também acontecerá o nascimento dessa placenta e a placenta então vai deixar de existir. E por conta disso, os hormônios que estavam ali sendo secretados ou estimulados por conta dessa placenta, eles também cessarão e encerrarão subitamente. Como, por exemplo, o beta-HCG, que a gente falou já aqui nesse canal no vídeo do teste de gravidez. Então, ele deixa de existir, ele diminui subitamente durante esse período do puerpério. O quinto tópico seria em relação ao sistema urinário dessa mulher. Nós temos ureteres que basicamente conectam os rins à bexiga dessa mulher. E durante a gestação, eles também acabam tendo uma maior dilataçãozinha, eles acabam sofrendo uma dilatação.
E nesse período de puerpério, eles levam de 2 a 8 semanas, mais ou menos, para retornar ao que era também antes desse período gravídico. O sexto tópico seria em relação ao sistema cardiovascular. Durante a gestação, acontece uma coisa que a gente denomina como hipervolemia, que aumenta a quantidade de sangue no corpo dessa mulher, justamente para ajudar a atender essa demanda que é de ter mais um ser vivendo ali dentro do seu corpo. Então, acontece esse aumento da hipervolemia. E após o parto, não tem por que ter essa quantidade extra de sangue. Então, do segundo dia do pós-parto até o sexto dia do pós-parto, essa hipervolemia tende a ser eliminada, controlando então os níveis sanguíneos do seu corpo e voltando também para o estado que tinha antes de acontecer a fecundação. O sétimo tópico seria em relação à vagina dessa mulher, que sofre um processo de recuperação. O oitavo tópico seria em relação ao endométrio. O endométrio é a camada mais interna do útero da mulher e por volta de uma semana mais ou menos, quase toda a porção do útero recebe uma camada de epitélio glandular. E essas glândulas que estarão presentes ali liberarão proteínas que já estarão preparando esse útero para uma nova fecundação, uma nova gestação. O nono tópico seria em relação à pele dessa mulher. Algumas coisas acontecem com a pele da mulher, na verdade podem vir a acontecer com a pele da mulher durante a gestação. Uma delas é em relação às estrias. E essa alteração que pode acontecer no puerpério seria a mudança das estrias roxa-avermelhadas para uma cor mais branca nacarada. Já ouviu essa expressão? Esse branco nacarado nada mais é do que aquela corzinha que tem as nossas estrias mais velhinhas. Esse seria o branco nacarado. E a segunda coisa que pode acontecer ainda em relação à pele dessa mulher é em relação à hiperpigmentação. Algumas mulheres, durante a gestação, têm algumas hiperpigmentações em regiões aleatórias do corpo, que seriam manchinhas. E durante esse período do pós-parto, essas manchas podem tanto diminuir a coloração, diminuir de tamanho ou até mesmo desaparecer. Mas cabe mencionar que hoje ainda não temos relatos na literatura de quanto tempo leva para que essa questão da pele volte ou o que acontece. Se ela realmente volta 100% ou não, não temos dados o suficientes para afirmar uma quantidade de tempo para vocês. O 10º tópico, que talvez é o que as pessoas mais se interessem, é em relação ao peso. A mulher, durante o parto, durante o nascimento, independente da via que for, ela tende a perder 6 quilogramas ali no período, no processo do parto. E durante o puerpério, os estudos indicam que ela vai perder de 2 a 7 quilogramas durante esse período. Só que isso vai ser influenciado principalmente pela questão genética e pela quantidade de quilos que essa mulher engordou durante a gestação. E as maneiras que acontecerá essa perda será pela diurese, que seria a perda de líquidos do nosso corpo. Em relação à lactação também, seria pela lactação, né, secreção láctea, que é o próprio ato do amamentar ali da mulher, e também a eliminação dos anexos que foram criados durante a gestação, que eles tendem a ser eliminados. E esse é um ponto muito importante que eu quero comentar algumas coisas ainda sobre isso, porque ele tem muitos fatores que podem alterar essa questão da perda de peso. E é importante dar uma atenção especial porque é algo que as mulheres se cobram demais, mas tem N fatores que podem estar associados, como por exemplo o sono. Os pais passam por uma privação de sono muito grande após a chegada de um bebê. Então, isso pode interferir na perda de peso que essa mulher está almejando. Outra questão seria em relação ao estresse. Falta de sono gerando estresse, que acaba também dificultando a perda de peso. Um terceiro fator que está associado a essa questão do peso é a própria alimentação. Não são todas as mulheres que têm as mesmas condições de adquirir certos alimentos.
Então, por exemplo, alimentos processados, carboidratos em si, tendem a ser mais baratos e também são muito mais rápidos de fazer, de preparar alguma coisa. Então, acaba sendo a opção de muitas mulheres. E às vezes não é nem por querer, mas é porque é aquilo que ela tem de opção mesmo. E outro fator que pode estar atrelado à questão do peso é a própria questão do baby blues, da ansiedade que essa mulher passa no período após o nascimento. E agora, além desses 10 tópicos que eu mencionei que são mais gerais para todas as mulheres, tem 2 que vão ser mais particulares. O primeiro deles é em relação à menstruação e ovulação dessa mulher. Esses 2 tópicos estarão extremamente diretamente relacionados à lactação. Então, por exemplo, assim, uma mulher que não amamenta o bebê, que não consegue ou opta por não amamentar, algumas mulheres não gostam de amamentar o bebê após esse nascimento, elas podem ter a sua menstruação retornando por volta, em média, 45 dias depois do nascimento do bebê. E aí, no livro do Rezende é muito interessante porque tem uma tabela em que ele expõe, por exemplo, uma mulher que amamentou 2 meses, em quanto tempo volta a menstruação e a ovulação. 3 meses, 4 meses, enfim, fala de todos os meses. Eu vou trazer só de 12 meses para vocês terem um parâmetro do não amamentar para amamentar 1 ano, por exemplo. E uma mulher que acaba amamentando 12 meses, ela vai ter a sua menstruação voltando por volta de 8 meses após esse nascimento do bebê e a ovulação dela voltará em média 9 meses após o nascimento desse bebê. Muito interessante, né? E o segundo tópico, que então é mais particular na vida de cada mulher, é em relação aos cuidados psicológicos dessa mãe. E eu quis trazer esse dado porque cabe mencionar que essa mulher está ou deveria estar sendo assistida por uma equipe multidisciplinar, composta por psicóloga, psiquiatra, assistente social, e isso tudo, essa equipe multidisciplinar hoje é amparada por um dos programas do Ministério da Saúde que é conhecido como Rede Cegonha. Então ele garante esse acompanhamento multidisciplinar e eu quis trazer essa informação porque caso você precise, caso você não esteja se sentindo bem psicologicamente com essa demanda que a gente sabe que é muito grande, que vem com a maternidade, ou caso você seja alguém que tem acompanhado, às vezes é o companheiro dessa mãe e tem percebido, saibam que vocês têm uma equipe multidisciplinar pronta para atendê-los em caso de necessidade, tudo bem? Então, caso precise, busquem ajuda. E caminhando para o final do vídeo, eu só quero trazer 2 coisinhas para o pós-parto ali bem imediato, ainda dentro do hospital. O primeiro deles seria em relação à deambulação. Mas o que é essa deambulação? Seria o caminhar após o parto. É de suma importância, é muito necessário que essa mulher, na primeira vez que ela for caminhar após o nascimento desse bebê, que ela tenha alguém acompanhando e auxiliando ela. Por quê? Porque pode acontecer que essa mulher tenha uma síncope, que nada mais é do que o desmaio. Então é importante que ela tenha alguém ali para acompanhá-la. E essa deambulação é importante porque ela ajuda a diminuir a retenção urinária, ajuda a diminuir a constipação intestinal e também ajuda a prevenir fenômenos tromboembólicos. E o segundo tópico relacionado a esse pós-parto ali dentro do hospital seria em relação ao cuidado genital, que é necessário que a mulher tenha um cuidado a mais com essa área que passou por um processo tão grande, né, gente? Mas teremos um vídeo em breve sobre o cuidado genital, então eu vou deixar as dicas e para falar mais sobre o assunto nesse vídeo que está chegando para vocês. E se você ainda está assistindo esse vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, às vezes a gente esquece mesmo, curta esse vídeo e também me ajude divulgando as informações. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima!